Tiago, capítulo 4. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Versículo 10. Assim como o pecado teve início no céu, no coração de um ser criado perfeito. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. O mistério da iniquidade foi transmitido a todos nós a partir da queda de nossos primeiros pais. O salmista Davi escreveu: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, versículo 5. Desde então, a humanidade, que foi criada à imagem e semelhança de seu Criador, recebeu uma mácula cujo salário é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas o Senhor provou o seu grande amor para conosco, quando deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Cristo recebeu em nosso lugar o castigo que nos traz a paz. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas após a sua ascensão, o Pai nos enviou outro Consolador, que Ele concede a todos aqueles que perseverante e sinceramente o buscam. A cobiça, a inveja e a contenda nada mais são do que o desejo humano em possuir o que não convém, e não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Desses pecados derivam as guerras e conflitos, cujo objetivo é denominado por Tiago de nada. Numa guerra entre povos, por exemplo, há algum benefício? Seus territórios ficam devastados, a população assassinada ou abatida pela fome e pela violência, o governo fragilizado, a economia destruída, ou seja, precisam se reerguer do nada. E quando acontecem guerras internas no meio de uma mesma comunidade? Jesus mesmo afirmou: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus capítulo 12, versículo 25. Enquanto as contendas e invejas se originam da carne, Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 20, as boas obras têm origem no fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 23. Quando o texto nos diz que pedimos e não recebemos, porque não sabemos pedir, nos remete direto às seguintes palavras de Cristo: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas capítulo 11, versículo 13. A profecia de Joel revela um tempo em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Joel capítulo 2, versículo 28. Como um presente concedido a todos, mas acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel capítulo 2, versículo 32. Todo aquele que em atitude de humilde submissão pedir pela guia divina, dando as costas para o mundo e afligindo a alma por causa de todas as abominações que se cometem na terra, Ezequiel capítulo 9, versículo 4, receberá do alto a porção dobrada do Espírito Santo e alcançará a vitória final. Quando estudamos o livro de Daniel, aprendemos que, conforme as profecias, estamos vivendo no tempo do grande dia da expiação ou do juízo, tempo de humilhar o coração perante Deus, tempo de arrependimento e confissão,
tempo de profunda reflexão e de purificação. Cumpre-nos, portanto, mais do que qualquer geração passada, considerar com muito interesse a exortação de Tiago. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. E todo aquele que entende que esta entrega e submissão deve ser pessoal, não irá se ocupar em falar mal e nem em julgar a seu irmão, mas estará bem ocupado, orando em todo o tempo no Espírito e, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 18. Aqueles que têm seus pés iluminados pela guia do Espírito Santo, como Filipe, andarão em obediência à sua voz pelas estradas da vida. Atos capítulo 8, versículo 26. As palavras de correção de Tiago, no entanto, mostram o desejo do Senhor em redirecionar todos os que têm vivido de modo contrário. Ainda há tempo para nos despirmos de nossas arrogantes pretensões e dizermos: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Porque se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 25. O Senhor está cumprindo a sua promessa. O Espírito Santo está sendo derramado. Portanto, cada um salve a sua vida. Jeremias capítulo 51, versículo 6. Sabendo que o que semeia para a sua própria carne, da carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. Gálatas capítulo 5, versículo 8. Que possamos estar unidos pelo Espírito Santo num mesmo propósito, como escreveu Lutero aos reformadores que estavam sofrendo severa perseguição. Nossa principal necessidade, nosso trabalho principal é a oração. Saiba o povo que no momento se encontra exposto ao gume da espada e à cólera de Satanás, e ore. O Grande Conflito, página 207. Portanto, amados, vigiemos e oremos. Uma feliz semana, guiados pelo Espírito Santo. Rosana Garcia Barros.